Bom dia! Hoje, dia 8 de agosto, a gente vai falar sobre Provérbios capítulo 8, a excelência da sabedoria. Provérbios capítulo 8 traz aquela parte que eu tinha mencionado no princípio, nos primeiros dias, que é a personificação da sabedoria. Aqui a gente vê algo extraordinário, a sabedoria falando como se fosse uma pessoa. E é muito interessante as coisas que ela diz. Eu vou ler alguns versículos para a gente conseguir entender o que é importante para a sabedoria. Bom, primeiro ela fala, o versículo 1. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? Então aqui está falando para aquele princípio. A sabedoria está em todos os lugares, Ela está clamando, ela está fazendo ouvir a sua voz. Então, é algo que todo mundo pode ter acesso, desde que se coloque disposto a ouvir. No versículo 7, ela começa a falar, na verdade, no versículo 6, ela começa a dizer assim: escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, e não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata, o conhecimento em vez do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se pode desejar não se compara com ela. Bom, então aqui a sabedoria está falando as características dela, o que ela odeia. Então, o que ela odeia seria a maldade, seria as coisas tortas e perversas. E ela diz aquilo que ela ama, que é a verdade, que é a justiça, que é a retidão. E aqueles que procuram e que encontram, acham conhecimento. E é interessante, porque eu falo sempre sobre isso, mas eu vou falar de novo, não tem problema. Que Deus, todas essas características são características de Deus. Eu lembro muito daquele versículo em Ezequiel que ele diz: olha, se você quer se gloriar em alguma coisa, não se glorie o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, e saber que eu sou Deus, e que ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra. Então, essas características que estão apontando para a sabedoria são características encontradas em Deus. E no final, ali, nesses últimos versículos que eu li, ela fala que isso é tão precioso que nada que haja de mais precioso nessa terra pode se comparar a esse tipo de sabedoria. É muito interessante porque várias vezes ela vai falar sobre ouro, sobre joias, sobre prata e sobre como a sabedoria é mais valiosa. E eu fico me perguntando, sim, porque o livro de Provérbios, ele não fala pra gente buscar essas coisas. Ele fala pra gente buscar a sabedoria. E não sei se vocês lembram, mas Jesus também disse pra gente não buscar essas coisas. Ele disse: não ajuntem seus tesouros na terra, onde existe a ferrugem, onde existe o ladrão, onde a traça também consome. Mas ajuntem seus tesouros nos céus, e vocês terão tesouros eternos que nunca jamais se corromperão. E esses tesouros são mais preciosos do que todos os outros. E eu acredito que é nesse sentido que a sabedoria está dizendo aqui também. A Bíblia, ela nunca se contradiz. Ela é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai juntando as partes e conseguindo compreender o todo. No versículo 17, ela diz: eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontrarão. E olha só que interessante, o versículo 18. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Sabe, Salomão está escrevendo algo que ele viveu. Esse homem, ele teve a graça de ter Deus diante dele dizendo: olha, Salomão, pede o que você me quiser. E assim, eu não consigo imaginar o que passaria pela minha cabeça se Deus aparecesse para mim e falasse: pede o que você quiser. Nesse sentido de governança, pensando na posição de Salomão, Salomão estava como rei. E o Salomão, ele diz: olha, Deus, eu quero sabedoria para eu poder governar o teu povo com retidão, com justiça.
E Deus se agradou muito desse pedido de Salomão.